Olá, e seja bem-vindo à sua coleção de receita. O vídeo hoje vai ser um pouco diferente e vamos falar sobre a história do pão, a jornada do alimento mais antigo da humanidade. O pão é um dos alimentos, como eu falei, mais antigos da humanidade, atravessando séculos e culturas, evoluindo desde os tempos primitivos até se tornar um dos pilares da alimentação mundial. Vamos embarcar nessa jornada fascinante. Os primeiros indícios do pão surgem há cerca de 12 mil anos, na época em que o homem começou a cultivar grãos no Oriente Médio. As civilizações antigas, como os sumérios e os egípcios, perceberam que moer cereais, misturá-lo com água e assá-lo, resultava em um alimento mais saboroso e duradouro. Inicialmente, o pão era rústico e sem fermentação, semelhante a uma massa achatada, como os pães árabes e indianos de hoje. A grande revolução do pão aconteceu no Egito Antigo, há cerca de 6 mil anos, quando descobriram que deixar a massa descansando fazia com que ela crescesse. Isso ocorreu devido à fermentação natural, resultado do contato da massa com o micro-organismo do ar. Os egípcios começaram a produzir pães fermentados, tornando-os mais macios e saborosos. E foram os primeiros a construir fornos de barro, aprimorando o seu cozimento. Os gregos herdaram as técnicas egípcias e aperfeiçoaram a produção de pães, criando diferentes variações, como os enriquecidos com mel e nozes. Já no Império Romano, o pão tornou-se um sinal de status sociais. Enquanto os ricos comiam pão branco refinado, os pobres consumiam versões mais escuras e rústicas. Roma também foi responsável pela criação das primeiras padarias públicas, onde o pão era distribuído à população, como parte das políticas sociais do Império. Durante a Idade Média, o pão tornou-se o alimento principal da população europeia, especialmente entre os camponeses. As técnicas de panificação evoluíram, mas o pão continuava a refletir a desigualdade social. Os nobres comiam pães brancos feitos com farinha refinada, enquanto os pobres consumiam pães mais escuros, feitos de centeio ou cevada. As padarias medievais começaram a surgir e o pão passou a ser assado em fornos comunitários, compartilhados entre os moradores de vilarejos. Já com a expansão marítima nos séculos XV e XVI, os europeus levaram o pão para novas terras, como as Américas. No entanto, como o trigo não era facilmente cultivado em algumas regiões, outros ingredientes começaram a ser utilizados, como mandioca, milho e arroz, originando versões adaptadas do pão tradicional. O pão começou a ganhar influências culturais, misturando-se com os ingredientes e técnicas locais, criando novas receitas regionais. No século XIX, a Revolução Industrial transformou a produção do pão, tornando mais acessível e padronizado. As primeiras máquinas de moer trigo e misturar massa foram desenvolvidas, permitindo a fabricação em grande escala. O fermento biológico começou a ser produzido comercialmente, acelerando o processo de fermentação e garantindo pães mais fofinhos e homogêneos. Com a urbanização, as padarias comerciais se multiplicaram, tornando o pão um item indispensável na mesa de todas as classes sociais. No século XX, especialmente após as guerras mundiais, o pão começou a ser produzido de forma industrial, com conservantes para aumentar sua durabilidade. O pão de forma se popularizou graças às invenções da máquina de fatiar pão em 1928, nos Estados Unidos. No entanto, muitas receitas perderam qualidade nutricional
devido ao uso de farinha altamente refinada e aditivos químicos. Atualmente, há um resgate da panificação artesanal, com a valorização de fermentações naturais, como o pão de fermentação lenta. O crescimento das dietas sem glúten e saudáveis impulsionou o desenvolvimento de novas receitas, utilizando farinha alternativas, como farinha de amêndoa, arroz e linhaça. O pão, que já foi um símbolo de status, hoje se reinventa para atender diferentes necessidades nutricionais e culturais ao redor do mundo. Com o passar dos anos, muitas pessoas começaram a perceber que o pão industrializado, apesar de ser prático, perdeu parte do seu valor nutricional e sabor autêntico. Esse movimento levou a um grande resgate das técnicas tradicionais de panificação, que foi a volta do pão de fermentação natural. Diferente do fermento biológico industrializado, o fermento natural, chamado de leaven, usa apenas farinha e água, permitindo uma fermentação lenta e controlada. Esse processo, além de trazer mais sabor e textura ao pão, melhora a parte digestiva e torna os nutrientes mais biodisponíveis para o organismo. Hoje, muitas padarias especializadas e padeiros caseiros estão redescobrindo essas técnicas ancestrais para produzir pães mais saudáveis e saborosos. Com o aumento das restrições alimentares e das preocupações com glúten, surgiu uma demanda por pães sem trigo. Farinha como as de amêndoas, coco, arroz, grão de bico e aveia passaram a ser amplamente utilizadas, criando novas texturas e sabores. Essa mudança não é apenas para atender quem tem intolerância ao glúten, mas também traz novas possibilidades para quem busca uma alimentação mais equilibrada. Hoje, o pão não é apenas um alimento básico, mas também um alimento cultural que varia de região para região. Na França, as baguetes crocantes são parte essencial do dia a dia. Na Itália, pães como focaccia trazem azeite e ervas no preparo. No Oriente Médio, o pão sírio é usado para acompanhar quase todas as refeições. Já na América Latina, variações como pão de queijo e tortilha refletem o uso de ingredientes locais. Na Ásia, o pão ao estilo japonês é ultra macio e adocicado. O pão continua evoluindo e se adaptando a diferentes hábitos, técnicas e preferências, mas seu papel essencial na alimentação da humanidade permanece inabalável. O pão mais antigo, já encontrado, foi descoberto em uma escavação na Jordânia, com mais de 14 mil anos de idade. Ele foi feito com uma mistura de semente selvagem e assado em uma espécie de forno primitivo. Na Grécia, o pão era considerado sagrado, sendo oferecido aos deuses em cerimônias religiosas. Também se acreditava que o pão tinha poderes místicos, representando a fertilidade e a abundância. Durante a Segunda Guerra Mundial, o pão tornou-se um símbolo de resistência e sobrevivência. Em algumas partes da Europa, a ração de pão foi a única refeição diária para muitas famílias, garantindo a sobrevivência durante os períodos de escassez. A famosa máquina de fatiar pão foi inventada em 1928 e foi imediatamente transformada a maneira como consumir o pão, tornando o pão de forma uma escolha popular para milhares de famílias ao redor do mundo. O pão, um simples alimento, carrega consigo milhares de anos de história, adaptação e evolução, de uma mistura primitiva de grãos a uma base fundamental da nossa dieta global. O pão transcende culturas, épocas e fronteiras.
Sua jornada reflete as mudanças no nosso modo de viver, mas também nos conecta com um passado ancestral que, muitas vezes, ignoramos. Hoje, o pão continua sendo a ser um símbolo de nutrição, inovação e, claro, de união, com pessoas de diferentes partes do mundo partilhando o mesmo alimento, mas com variações que refletem sua história e tradições. Então, da próxima vez que você pegar um pedaço de pão, lembre-se de que está segurando um pedaço da história da humanidade. Um alimento que não apenas alimenta o corpo, mas também nos conecta com as gerações que vieram antes de nós. E você? Como gosta do seu pão? Artesanal, industrial, sem glúten ou com ingredientes especiais? Deixe aqui seu comentário abaixo e compartilhe suas experiências conosco. E te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!